Bem-vindo ao podcast do Doutor Saúde do Dicas Curtas. Em poucos minutos, tudo o que você sempre quis saber para viver bem com o seu corpo e sua mente. Juan Ponce de León foi um conquistador espanhol que viveu no século XVI, enviado para uma expedição em busca da fonte da juventude, a mando dos reis da Espanha. Juan descobre a ilha de Porto Rico e se torna o primeiro governador da ilha, mas nada de encontrar a tão sonhada fonte da juventude. Vimos que desde muito tempo a busca do corpo perfeito, da jovialidade, da saúde ideal. O homem, ele vem pesquisando uma fórmula mágica. Então já deve ter se perguntado, por que tem gente que tem 20 anos e apresenta ter 30? E outros com cara de 40, mas apresenta ter 30 anos? Por que alguns jovens já apresentam dores na coluna, respiração ofegante, ao subir escadas, enquanto alguns idosos ainda jogam futebol, participam de maratona e nem apresentam sintomas de cansaço pela idade? Por que tem pessoas que vivem doentes e outras estão sempre enérgicas, esbanjando saúde e beleza? Olá, aqui é Abílio Ceroni, seu doutor saúde do Dicas Curtas. E se você se identificou com alguma dessas perguntas, hoje você vai aprender 7 dicas de uma vida longeva, ou seja, viver muito e com saúde. Então vamos lá. Será que existe alguma fórmula mágica para viver mais e com saúde? Bom, eu andei pesquisando e veja só, eu encontrei 2 substâncias que são capazes de aumentar os telômeros, as terminações do seu cromossoma, geneticamente falando, responsável por marcar a sua idade biológica. Isso mesmo, existe um reloginho do tempo dentro de cada célula, de cada DNA, que é capaz de dizer a idade real do seu corpo. Veja só, existe 2 tempos. Então nós temos o tempo cronológico, que é marcado pela data de nascimento, pelas fases da lua. E existe o tempo biológico, que é marcado pelo tamanho do telômero. Você pode apresentar uma idade cronológica maior com uma idade biológica menor. E vice-versa também acontece. Geralmente o que vemos é sempre uma idade biológica maior, pois hoje em dia vivemos em um mundo contaminado, onde os seus telômeros são muito afetados. Biblicamente e cientificamente falando, nossas células são programadas para viver em média 120 anos, mas devido à intoxicação que provoca inúmeras doenças, 99,9% das pessoas não chegam lá. Mas antes de falar das 7 dicas para a sua longevidade, eu vou contar uma breve história de um colega dentista americano, o famoso Charles Darwin da nutrição, chamado Dr. Weston Andrews Price. Ele fez a descoberta. Ele descobriu a primeira vitamina capaz de rejuvenescer, de aumentar os telômeros. Em 1939, ele apelidou de fator X, e que 50 anos depois, um outro americano veio estudar o fator X e descobriu que ela era uma vitamina. Na década de 30, nos Estados Unidos, estava havendo um surto de cárie no mundo. Devido à industrialização e o consumo excessivo de açúcar, Price, que era um estudioso, inquieto e pesquisador, pegou a sua esposa, que era enfermeira, e dirigiu-se para as civilizações indígenas que não tinham contato com a civilização. Chegando na tribo, aí ele ficou estarrecido, de boca aberta. Ali ele encontrou índias que tinham 90 anos, mas sem rugas. E ele então ficou de boca aberta quando ele abriu a boca das crianças. Não encontrou um pingo de cárie. Intrigado,
ele começou a passar a conviver com esses indígenas daquela tribo específica. Em suas anotações, ele observou que a sua alimentação era à base de vísceras, principalmente fígado das aves. Foi aí que a luzinha acendeu. Em sua pesquisa, ele descobriu um fator que, além de rejuvenescer a pele, também era a única e verdadeira vacina contra a cárie. O fator X, que anos mais tarde foi descoberto, era na verdade a vitamina K2. Ela era capaz de tirar o cálcio dos vasos sanguíneos e devolver aos dentes, formando uma substância chamada hidroxiapatita de cálcio no esmalte do dente. Agora que você aprendeu a vitamina K2, que é a única vitamina do planeta capaz de rejuvenescer a sua pele, aqui vão as 7 dicas prometidas. Acesse o nosso site www.cerone.com.br e adquira nosso livro Hábitos Cerone, ou cadastre-se para o nosso próximo workshop. Dica número 1: jejum. Desde a época de Abraão, o jejum ele é praticado como uma forma de detoxificar o seu corpo. Afinal, estamos sendo bombardeados por toxinas de todos os lados, desde a água, ao ar, a terra, que tem flúor, cloro, poluição eletromagnética, até agrotóxicos e os maus pensamentos disseminados pela mídia sensacionalista, que adora vender tragédia. Para saber mais sobre o jejum, a dica é voltar lá atrás no episódio número 9, que eu ensino tudo sobre como e por que jejuar. A dica número 2: sono reparador. Muitos não dão o devido valor. Invadem madrugada fora, dormem realmente muito pouco e fora de hora, e depois reclamam que estão sempre cansados, irritados e depressivos. Ora, nosso corpo funciona como uma bateria de celular, precisa de energia, em um ambiente em equilíbrio, isento de sujeira, e é nessa hora que o nosso corpo fabrica energia e estoca no fígado e no músculo. É nessa hora que o nosso corpo ele varre todo o lixo tóxico produzido e absorvido durante o dia e a noite, através daquele hormônio que é a melatonina, um potente varredor do lixo tóxico, chamado radical livre. E também é nessa hora que equilibramos os neurotransmissores da dor e do prazer, além de fixar o aprendizado pelo resto da vida e manter o peso ideal através da queima de gorduras desnecessárias, promovendo um verdadeiro equilíbrio físico, mental, emocional e espiritual. Para saber mais sobre o sono, assista o nosso primeiro episódio. A dica número 3: nutrição alcalina. Sabemos que o nosso sangue é levemente alcalino, gira em torno de um pH próximo de 7,35 e que nenhuma bactéria, fungo, parasita e vírus que causam as doenças sobrevive no meio alcalino, rico em oxigênio. Por isso, nada melhor que equilibrar a nossa dieta para que ela possa manter a alcalinidade do corpo estável. Portanto, além de nutrir, também previne contra as doenças. Para saber mais sobre a dieta saudável, assista o episódio número 5. A dica número 4: suplementação. Infelizmente, o nosso solo é diferente do solo que os nossos avós plantavam. Nem que os governos implantassem um programa de remineralização do solo, levaria 50 anos para chegar a 50% de nutrientes que o solo dos nossos avós tinham há 100 anos atrás. Por isso, a saída é comer alimentos colhidos até 48 horas, pois aí entra o processo de energia vital, ou seja, a energia que transmuta em tudo aquilo que o seu corpo necessita de nutrientes. Ou
suplementação, principalmente com nutrientes que apresentam substâncias antioxidantes, como a vitamina C, vitamina E e a glutationa, e alimentos que tenham anti-inflamatórios naturais, como a curcumina, o ômega 3, o ginseng. Também suplementar com a vitamina K2, tão falada aqui. E agora tem uma outra substância que é uma erva chinesa especial, considerada como um milagre da natureza, chamada astragalus ou astragalos, que na antiguidade somente era consumida o seu chá pela realeza. E aquele que era pego consumindo a erva, ele era condenado à morte. Essa erva também tem a propriedade de aumentar o tamanho dos telômeros. Olha que bacana! Além de aumentar sua imunidade, a sua energia e desensibilizar contra crises alérgicas, pois atua principalmente no baço, no pulmão e no fígado, fazendo um verdadeiro detox do fígado e do rim. E se você não é muito fã de sol, aqui vem a suplementação suprema, a verdadeira vacina contra o câncer, a vitamina D, a colecalciferol puro na forma oleosa, já que é uma vitamina lipossolúvel, que será convertida em calcidiol, que é a vitamina D2 no fígado, e em calcitriol, que é a vitamina D3 nos tecidos. O hormônio mais poderoso do nosso corpo, apresentando receptores em todas as células do organismo. E a dica número 5, meditação. Talvez o hábito mais poderoso que agrega todos os benefícios em uma só ferramenta. Mais poderoso que limpar o corpo é limpar a sua mente, abstrair-se de todo o pensamento, é expandir a consciência para compreender o arquétipo de um com o todo e alcançar a energia, a egrégora suprema do coletivo. Dica número 6. Gestão dos movimentos. É impossível o ser humano ser feliz por completo se ele não praticar um exercício físico, pois é nele que produzimos os hormônios do prazer, capaz de contrabalancear os hormônios da dor e aumentar o limiar da dor. Ou seja, ele vai promover a sensação do bem-estar por muito mais tempo. Além de produzir hormônios que são reparadores, como a melatonina, e queimadores de gordura, como o GH. E por fim, a dica número 7, gestão dos pensamentos. No seu livro Poder versus Força, o Determinantes Escondidos no Comportamento Humano, o médico psiquiatra americano chamado Dr. David Hawkins, ele revela algumas propriedades fascinantes da consciência humana. Estuda e classifica as vibrações dos sentimentos. Ele cria uma tabela chamada Escala Hawkins da Consciência, cujos dados foram obtidos através da técnica de cinesiologia. E o interessante é que as vibrações dos maus sentimentos, como raiva, ódio, rancor, mágoa, vergonha, ela oscila na frequência abaixo de 200 Hz. E acima de 200 até 1000 Hz oscilam os bons sentimentos, como amor, alegria, iluminação. Portanto, a dica aqui é criar um mantra. Assim como o rio corre para o mar, bons sentimentos atraem boa realidade, já que a sua mente ela não distingue o que é real do imaginário. Assim, o mantra ele será capaz de reverter a chave da vibração negativa em vibração positiva, e você estará sempre no controle das suas emoções. Eu, particularmente, uso o mantra do Ho'oponopono. Então, por exemplo, quando ocorrer uma situação difícil, onde o seu corpo vibrar numa frequência abaixo de 200 Hz, aí você vai vocalizar o mantra: sinto muito, me perdoa, eu te amo, obrigado. São palavras verdadeiramente poderosas. Daí você repete o mantra até virar a chave e vibrar nas frequências dos bons sentimentos. Assim você atrairá prosperidade e longevidade.
Se você ainda não se atentou para a importância dos hábitos da longevidade, comece a prestar atenção e praticar as dicas que você vai sentir toda a diferença. Então, o que você achou dessas dicas? Qual assunto você gostaria de saber mais a respeito? Continue acompanhando este podcast. Eu sou Abílio Ceroni, seu doutor saúde do Dicas Curtas. E para saber mais, acesse o nosso site www.ceroni.com.br e adquira nosso livro Hábitos Ceroni ou cadastre-se para o próximo workshop. Um grande abraço e até a próxima dica! Conheça os demais experts em www.dicascurtas.com.br.